que é abordar a respeito da doutrina dos espíritos e falar também das suas conexões com o aspecto científico, com o aspecto de natureza psicológica, sobretudo, que é justamente o tema de hoje, o impacto que essa pandemia vem provocando no contexto da saúde mental de todas as criaturas, praticamente. Desde o mês de fevereiro, praticamente, logo no início do ano, particularmente no mês de fevereiro, a nossa vida mudou radicalmente. Passamos agora por uma experiência crucial, uma experiência que nos chama muito a atenção. Repentinamente, os 5 continentes do planeta submeteram-se a um alerta. A Covid-19 aparece, uma pandemia, ceifando vidas, adoecendo um número considerável do contingente populacional de todo o planeta, gerando uma apreensão maciça e exigindo dos órgãos públicos, da sociedade como um todo, uma medida rigorosa de contenção, de proteção, a fim de que a saúde possa ser protegida, possa se manter e, ao mesmo tempo, o próprio sistema público de saúde não entre em caos. Então, nós passamos agora por um momento de grande testemunho. A questão é como essa situação totalmente inusitada agora para nós, totalmente nova, como ela impacta o nosso ambiente interior, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de nos comportar diante de tudo isso que para nós é uma grande exigência de mudança em todos os aspectos da nossa vida, tanto particular quanto coletiva. Se nós observarmos com bastante atenção, vamos perceber que nós nos submetemos agora a uma transformação maciça, significativa do nosso comportamento e também da nossa emoção. Ansiedade, angústia, apreensão, medo, hoje tomam conta de uma forma global de todas as pessoas, em maior ou menor grau, o que é perfeitamente compreensível e até sadio, de certa forma, porque a ansiedade em si, ela é benéfica para nós. A ansiedade nos protege de acometimentos vindouros, de situações em relação às quais nós precisamos nos precaver, precisamos tomar cuidado sobre como agir. Por exemplo, quando vamos atravessar a rua, nós prestamos atenção se é possível seguir naquele exato momento, olhamos para um lado, para o outro, nós nos protegemos dos veículos para que não sejamos atropelados. Quando vamos mexer com alguma coisa que é preocupante, por exemplo, com a eletricidade, ou vamos fazer alguma coisa no fogão, enfim, em qualquer situação potencialmente de maior ou menor risco, quando nós precisamos manipular o nosso organismo físico, a nossa condição ali de manipulação em relação a alguma coisa que promova perigo, a nossa ansiedade é fundamental para que tomemos os cuidados devidos. A questão é, atualmente, isso vem se alarmando muito mais. Isso vem provocando situações internas de muito maior alarme,
Por quê? Porque a nossa vida hoje se modificou de forma intempestiva e também de forma muito grave, totalmente divergente do que ela era. A nossa vida, apesar de exaustiva, apesar de muito laboriosa, ela era uma vida, até bem pouco tempo atrás, econômica, no sentido mental, emocional, comportamental. E o que eu quero dizer com isso? Ela era econômica pelo fato de que nós tínhamos uma rotina, e essa rotina habitualmente nos tirava de casa. Nós passávamos a maior parte do tempo fora de casa, no trabalho, na atividade física, na academia, estudando, promovendo o ambiente acadêmico a nosso dispor para o nosso desenvolvimento cultural, relações com amigos, enfim, o envolvimento social, acadêmico, profissional, fazia com que nós saíssemos de casa. E isso, embora fosse uma fonte de estresse, claro, porque lidar com o trabalho, com as demandas de ordem geral, com as responsabilidades acadêmicas, tudo isso é, claro, uma fonte de estresse, porém, é uma fonte de estresse conectada com a nossa rotina, o que é bem diferente do que acontece atualmente. Nós tínhamos uma rotina, e essa rotina, ela é econômica do ponto de vista de desgaste do organismo e de desgaste do ambiente mental e emocional. Então nós acordamos, tomamos banho, tomamos café, temos horário de almoço, temos horário para jantar, horário para estudar, horário para ver TV, para dormir, enfim. É uma vida econômica e que propiciatoriamente nos tirava de casa. Agora, fomos submetidos a um novo padrão de comportamento. Voltamos para casa. Somos obrigados agora a permanecer no lar, em um novo estado de rotina ao qual não estávamos ambientados. Chegávamos em casa durante a noite, tomávamos um banho, convivíamos com o familiar. Porém, agora, isso tudo muda. Toda a nossa contingência operacional se volta para o lar. E o lar, em realidade, passa a ser uma fonte de estresse muito mais significativa do que antes. Porque agora temos que obedecer a novos ditames de comportamento, de convivência. Temos que modelar o nosso comportamento, as nossas impressões, de uma forma totalmente diferente. Precisamos, então, conviver no ambiente doméstico em largo tempo, o que para nós não era uma rotina habitual, nem mesmo nos fins de semana. Porque nos fins de semana, acordamos pela manhã, vamos ao mercado, vamos cuidar do carro, vamos lavar o carro, vamos fazer outras coisas, passamos em uma loja, vamos ao shopping. Temos sempre algo para fazer que não é efetivamente nos absorver no lar. E agora fomos chamados para executar essa grande tarefa, que é justamente uma tarefa em estado primitivo do espírito, voltar ao lar. Isso me remete a uma recordação da parábola do filho pródigo. Ela é totalmente propícia para esse tema no ambiente da saúde mental. Porque nós vamos encontrar na parábola do filho pródigo aquele indivíduo que era o mais jovem, aquele mais imaturo, portanto, mais jovem, que chega para o pai e diz: Pai,
dá-me parte da minha herança, porque eu quero ganhar o mundo. Curiosamente, o pai, sem nenhuma queixa, sem nenhuma colocação, sem nenhuma advertência, entrega para o filho a parte da herança que lhe cabe. E o filho, então, ganha o mundo. E faz o quê? Perde-se pelos caminhos. Perde completamente toda a renda que possuía. Despeja em uma série de comportamentos inadequados tudo aquilo que lhe garantia a subsistência, até o momento em que entra numa derrocada total. Numa derrocada onde é necessário, para se alimentar, comer a comida que os porcos também comiam. Vejam a referência daquela situação de fundo de poço em que se encontrava aquele jovem tão imaturo. De repente, ele tem um insight. E esse insight é excepcional. É o momento em que a sua realidade espiritual interna grita, clama por uma mudança importante de comportamento e de decisão perante a vida. Ele começa então dizendo para si: a que ponto cheguei? Totalmente perdido nesta condição inumana. Tantos servos de meu pai, lá no ambiente da fazenda, ali se alimentando adequadamente, convivendo de uma forma saudável, estáveis no seu desenvolvimento pessoal, todos em regime de equilíbrio onde se encontram, e eu nesta condição vexatória. Levantar-me-ei, disse ele, e irei ter com meu pai. E direi a ele que quero me posicionar ali como o último dos seus servos. Levantar-me-ei, disse ele. É o momento em que as forças do espírito, as forças localizadas internamente em camadas profundas que ele desconhecia possuir, vêm à tona e alcançam a dimensão mental e o fazem reflexionar. E ele passa então a tomar novas decisões. Nós chamamos isso, na psicologia do espírito, como o poder de obstinação espiritual. É o momento em que o sofrimento promove o grande levante da criatura humana para novos tentames de natureza sadia, de natureza próspera. E aí então, este rapaz faz a viagem de volta para o lar. E quando chega, o que acontece? Ele, muito tímido, chegando com muitas restrições, com retraimento, com muita vergonha, imaginando talvez que o pai o fosse receber com rebeldia, talvez com muita advertência grave, com agressividade do ponto de vista verbal, chamando a sua atenção ou talvez até humilhando-o, dizendo para ele: vês o que passaste agora? E agora queres retornar? E ele então, muito tímido, chegou gradativamente a passos lentos nas portas da fazenda. E então ele é recebido de uma forma que nunca esperava. O pai vai recebê-lo de braços abertos, entrega a ele um anel como símbolo da aliança com as suas novas propostas de comportamento. Dá a ele uma sandália, a sandália que iria conduzi-lo a novos passos destinados à sabedoria, à lucidez
e ao próprio crescimento individual. E então mata um novilho para que saboreiem juntos em regime de grupo, isto é, da aprovação de todos, a chegada daquele novo ser que tanto sofreu e agora, caindo em si, renova-se em estado interior para uma proximidade com o próprio Pai, com o próprio grupo a que pertence, tendo novos pensamentos, emoções novas e dignificantes e propostas completamente diferentes de viver voltando ao lar. E agora, então, eu coloco essa pergunta para todos nós. Será que não é justamente o que nós estamos passando? Será que não é justamente aquilo que estamos hoje vivendo? Nós, na nossa imaturidade psicológica, temos visto o mundo como um lugar, primeiro, para vivenciarmos a nossa trajetória, deixando um pouco de lado o ambiente de onde partimos, o ambiente de onde ali crescemos, nos desenvolvemos, recebemos os primeiros vagidos, os primeiros elementos de aprendizado, de emoções, de conhecimentos, de vínculos afetivos. Esquecemos um pouco esse alicerce que nos ampara o comportamento lúcido, o comportamento saudável, e temos então ganhado o mundo, envolvidos em experiências, por vezes, nem um pouco gratificantes, nem um pouco valiosas, perdidos, como está na parábola que Jesus nos conta a respeito da gradação da consciência, que é a parábola do semeador. Estamos hoje no terceiro elemento de gradação da consciência, quando a semente cai nos espinheiros. Será que nós não estávamos até então iludidos em meio aos espinheiros, atormentados pelas coisas do mundo, pelas coisas que perecem, pelos relacionamentos supérfluos, por tudo aquilo que nos envolve no campo material, amealhando coisas, amealhando objetos, tendo prazeres totalmente pueris no campo daquilo que imediatamente perece, perde o valor, destoa completamente com a nossa natureza espiritual. E aí surge repentinamente um sinal dos céus. Um sinal que vem de mais alto como uma grande experiência de sofrimento, uma grande experiência de angústia, para promover em nós um disparo interno no campo do intelecto, no campo da racionalização, do exame sincero de comportamento, de atitude, trazendo-nos de volta daquele charco em que nos encontrávamos, iludidos que estávamos em meio a tudo aquilo que, embora tivesse um certo significado de realização, não era a característica mais importante do ambiente espiritual que devemos localizar em meio à encarnação que nos encontramos. Não eram propriamente os valores em que deveríamos nos deter, tão atentos como estávamos. Era necessário sair daquele momento ilusório de buscar as coisas no mundo. Então Deus pediu, nesse instante, que nós saíssemos do ambiente do mundo e nos voltássemos para dentro
do lar, do ambiente interno, do ambiente do autoconhecimento, fazendo-nos voltar justamente ao território primitivo de onde saímos, daquelas figuras que ali estão, tão importantes para nós, que talvez tivéssemos esquecido um pouco, deixado à margem, colocado essas pessoas na lateral da nossa importância cotidiana. E aí, Deus nos convoca a observar uma nova proposta de conhecimento, de convivência e de comportamento. Retomar o lar, fazendo-nos, portanto, agora a mais importante pergunta de todas em um ambiente existencial como hoje nós nos encontramos. Qual é o significado da minha existência? Será que eu estou caminhando de modo a encontrar valores fundamentais para a minha vida? Será que eu estou nos trilhos adequados e lá adiante vou encontrar de fato o que é importante para mim? Se hoje eu deixasse o mundo, eu iria fazer a viagem de volta à pátria espiritual, seguro de minhas responsabilidades cumpridas? Ou muitas coisas estão faltando e, de fato, tenho me perdido, me tornado uma criatura completamente absorta em coisas que logo adiante se diluem, perdem o valor, decompõem-se com facilidade. Que tipo de vida eu estou levando? Aquela que no futuro me tornará alguém muito mais lúcido, orientado, cristalino, autocompreensivo em relação ao que eu represento, ou estou no caminho de obter, de conquistar, de produzir, entretanto, elementos que eu simplesmente vou deixar no mundo, não vou levar comigo. Não estou promovendo patrimônios que poderei carregar comigo. Estou amealhando e construindo patrimônios que vou deixar para o perecimento na posteridade. Será que é isso que está acontecendo conosco? Será que não é essa a mensagem fundamental do novo coronavírus? Será que ele não é, de fato, um agente divino para dizer a nós que a trajetória do planeta Terra, de uma maneira geral, está sendo vinculada a coisas, a objetos e a valores completamente que se deterioram pelo caminho, que se esgarçam pelo meio do caminho e nada produzirão de concreto no campo da existência pessoal e coletiva. É um chamamento para que façamos uma grande revisão de quais são as nossas motivações existenciais, o nosso interesse real no âmbito profundo do que desejamos, do que queremos para nós, dos nossos vínculos amorosos, que talvez perderam, de uma certa forma, a sua ligação profunda, a sua intimidade. Vem se perdendo. Eu mesmo tenho acompanhado, no meu atendimento rotineiro, pessoas que vêm retomando de forma crucial
relacionamentos que antes foram perdidos. Passei por uma experiência muito recente de um rapaz que certa vez esteve comigo em um diálogo, num atendimento de rotina, em que ele disse para mim: eu fiz uma coisa que nunca imaginei que fizesse. E eu perguntei: o que foi? Telefonei para o meu pai. Eu digo: e isso significa que? Significa que em meio ao meu orgulho e ao orgulho que ele apresentava também, por isso não nos falávamos, por orgulho. Somos criaturas tão orgulhosas ainda. Ficamos completamente distantes um do outro por largos anos. Por uma bagatela, por uma grande tolice, por um grande equívoco momentâneo. E isso nos afastou quase que definitivamente. Mas agora, ele sendo uma pessoa idosa, ele pode morrer. E eu temi essa possibilidade. Tive, vou usar uma linguagem minha aqui, claro, um grande insight. Quase isso que ele quis dizer. Tive um grande insight a ponto de perceber que poderia perder meu pai. Então eu telefonei para ele, perguntei como ele estava, introduzi um assunto banal e, por fim, marcamos um encontro para conversar mais de perto. E como eu estou ansioso por esse encontro. Hoje me dou conta do quanto me tornei uma criatura rude e orgulhosa por esse comportamento de me distanciar, simplesmente para não enfrentar os meus próprios temores. Esse foi o insight que o rapaz teve. E eu aqui coloco para todos nós, inclusive para mim, que também sou humano, que também estou aprendendo, quais são os insights que precisamos ter e que este vírus veio nos solicitar, veio nos convocar, elaborar. Quais são os insights que precisamos ter? Com quem temos dificuldades de relacionamento? Que coisas estão faltando hoje na nossa vida que deixamos para trás, como se não fôssemos capazes de executar, como se aquilo não tivesse nenhuma importância, como se aquilo fosse tão irrisório na nossa vida e deixamos ali, no canto, na esquina da nossa existência e vamos seguindo como se não tivesse importância. E são os valores justamente espirituais que precisamos recuperar. O amor, a solidariedade, o companheirismo, rompendo definitivamente com outros que são valores perniciosos para a nossa emoção e para o nosso pensamento. A prepotência, a arrogância, a vaidade e a grande chaga que é mãe de todos, o egoísmo. Será que não é isso que ele veio ter conosco para nos ajudar a eliminar? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que esse fator que veio do alto para nos chamar a grande atenção interna em relação ao nosso comportamento, aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos, que são os 3 elementos fundamentais da nossa personalidade. É o pensamento, a emoção e o comportamento. Esses 3 fatores agora precisam ser trabalhados. Os 2 primeiros em um vínculo com o interior. Como eu estou pensando na atualidade sobre mim, sobre o meu futuro, sobre o que está acontecendo, sobre as pessoas à minha volta. O meu pensamento é saudável? O meu pensamento é otimista? O meu pensamento é esperançoso? Ou é um pensamento de derrota,
Ou é um pensamento de menos-valia, de descrédito sobre mim, sobre o mundo e sobre as pessoas? Como estão as minhas emoções? Será que eu estou com raiva desse momento atual? Será que eu estou frustrado pelo que estou passando? Será que eu estou decepcionado com o que pode acontecer daqui para o futuro? Ou eu estou consciente de que eu sou o timoneiro do meu destino? Eu também dito as regras de como as coisas são. E se eu me colocar numa posição honesta de emoções, vivenciando agora a coragem, o otimismo, o entusiasmo para fazer algo diferente por mim e pelos outros, consequentemente o meu comportamento, que está na relação direta com o papel que tenho frente aos outros, também vai mudar. Isso também vai se alterar. E eu passo então a adotar uma atitude perante a vida totalmente distinta daquela que eu vinha tendo. Eu passo então a adotar a minha atitude com base em valores. Eu quero ser o quê? Mais amoroso? Mais compreensivo? Mais solidário? Mais dócil? Preciso utilizar agora palavras mais amenas, mais sensatas, palavras que incentivam. Eu era assim ou preciso realmente fazer essas modificações em mim? Essa reflexão ela é fundamental no momento em que ela é estimulada quando voltamos para o lar, quando voltamos para a casa interior e para o ambiente doméstico, que é o grande cadinho redentor das almas aflitas, que somos todos nós, criaturas imperfeitas, necessitadas de ajuda, necessitadas de apoio, porém, também com uma área interna, a dimensão do espírito, onde estão contidas todas as ferramentas necessárias para essa transformação. Falta justamente essa localização do que Jesus chamou o reino de Deus em nós. Esse reino que vibra atuante em nós e nem percebemos. Estua luminoso no nosso interior e não notamos o seu calor, não notamos aquela brasa feliz que arde dentro de nós e que Jesus disse que é o reino de Deus, que não vem com aparência exterior, ele está dentro de nós. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, Jesus justamente nos orienta a evocar esse reino. Venha a nós o teu reino, diz a instrução de Jesus quanto à oração dominical ou oração do Pai Nosso. O que é venha a nós o teu reino? A mensagem é: torna-nos, Senhor, consciente desse reino que ainda desconhecemos, dos nossos potenciais, das nossas capacidades, das nossas aptidões espirituais, que são tantas e desconhecemos ou às vezes não damos valor. É isso que o momento nos pede que façamos. É isso que esse instante atual roga para que acordemos. E quando isso não acontece, quando nós não percebemos a evocação espiritual que o novo coronavírus vem como agente de transformação do planeta, fazendo com que nós galguemos
um espaço e uma capacidade de entendimento muito maior, porque é isto que vai acontecer quando sairmos desta fase. Sairemos como novas criaturas, queiramos ou não. Sairemos como espíritos completamente diferentes daqueles em relação ao estágio que nos encontrávamos. Não há a menor dúvida. Entretanto, quando nós não percebemos essa evocação dos estímulos espirituais que devemos alcançar, nós adoecemos psiquicamente. Nós enfrentamos outras formas de despertar para o chamado a que estamos sendo convocados. E essa alteração do ponto de vista de adoecimento atinge justamente o campo mental, que nós concebemos como patologias de natureza mental. Eu tenho vários pacientes que nesta fase do novo coronavírus ou da Covid-19 vêm apresentando sintomas muito mais exuberantes dos seus transtornos mentais, o que é compreensível, é claro, porque isso que está acontecendo provoca temor, provoca insegurança, produz medo, é natural. Mas vejam que o chamado, por vezes, é mais avassalador, promovendo ataques de pânico, aumento dos sintomas depressivos. Nesse momento, justamente nesse momento, é que nós precisamos perceber claramente a importância que tem o Evangelho de Jesus para que retomemos a força interior. Não basta fazer o tratamento psiquiátrico, não basta adotar o regime da psicoterapia. Esses dois elementos são fundamentais, porque nós temos um corpo físico que precisa regular a estrutura de fluxo dos neurotransmissores cerebrais, noradrenalina, serotonina, dopamina, são necessários para estabelecer o nosso humor, a nossa disposição, a nossa motivação, a nossa concentração. Eles são muito importantes porque temos um corpo físico, então precisamos do medicamento. Precisamos da psicoterapia, mas também precisamos, de forma urgente, reconhecer a mensagem e o comportamento de Jesus como o grande modelo das nossas ações. Por isso é que ele foi chamado pelos Espíritos de modelo e guia da humanidade. O modelo nós imitamos, o guia nós seguimos. Então é necessário, agora, mais do que nunca, compulsar o Evangelho de Jesus, estudar os seus enunciados, as suas propostas libertadoras, porque ali no Evangelho estão contidos todos os mananciais de crescimento, de alegria de viver, de desenvolvimento de que necessitamos para sair dessa fase com mais força, otimismo e coragem. É claro que isso não é tão simples de fazer, porque uma mudança como essa pela qual nós estamos passando evoca, sim, estados de conflito muito perniciosos por vezes. O medo, a ansiedade, o pavor do futuro, da incerteza, tudo isso mexe muito conosco, porque nós somos criaturas que normalmente gostamos, necessitamos de ter controle sobre as coisas. Precisamos sentir-nos seguros, como se as coisas estivessem totalmente sob o domínio das nossas mãos. Isso é evidente. E agora, tudo o que vem acontecendo é o oposto.
perdemos, de certa forma, o controle sobre as coisas. Lidamos com algo invisível, sobre o qual não temos controle, não podemos pegar, tocar. Ele não é tangível. Então isso nos amedronta muito, porque necessitamos muito que as coisas saiam mais ou menos do nosso jeito, que tenhamos controle a respeito das coisas, que possamos de alguma forma organizar, metodizar o nosso cotidiano, porque a rotina para nós é algo muito importante. E perdemos isso, perdemos o contato com a rotina. Então isso provoca medo, angústia, ansiedade profunda, o que é natural. A questão é, quando nos voltamos para o Evangelho e estudamos cuidadosamente a mensagem de Jesus, recuperamos ali claramente a resposta de tudo o que necessitamos para atravessar essa fase de uma maneira relativamente menos ansiosa. Porque a proposta de Jesus é otimista. Ela nos mostra que nada é capaz de deter a marcha do progresso espiritual. Que tudo aquilo que está no mundo perecível não é tão significativo quanto aquilo que resiste a qualquer intempérie no âmbito da humanidade, que é o espírito, que somos todos nós, criaturas espirituais, que saímos da verdadeira pátria e estamos aqui em trânsito, apenas em trânsito, passando por determinados momentos de turbulência, por determinados momentos de agonia, de experiências dolorosas, porque são essas experiências que nos evocam resistências espirituais para o futuro, para a clareza das coisas, para tudo aquilo que necessitamos buscar em prol de nós mesmos, alcançando lá adiante um patamar muito superior em nível espiritual do que este no qual nos encontramos. E somente a dor, momentaneamente, somente o sofrimento, o esforço e a necessidade de resiliência do espírito é capaz de promover voos elevados na direção de Deus. Sem os testemunhos, sem os esforços, sem algumas perdas, sem algumas dores, não podemos avançar. Quando tudo é calmaria, quando não há nenhuma dose de tensão na nossa vida, tensão na busca de algo, tensão na busca de um desenvolvimento, de um crescimento, de uma mudança fervorosa para melhor, se nada nos chama para isso, não há desenvolvimento, não há crescimento, não há evolução. Então a dor, essa bênção que surge diante da natureza humana, para movimentá-la, tirá-la de uma zona confortável, de uma zona de calmaria, provocando uma certa turbulência, uma certa tensão na vida, nos faz desenvolver novas ideias, nos faz despertar para novas emoções e nos faz adotar novas atitudes com base na nossa felicidade, para a nossa paz, para a alegria dos demais que estão à nossa volta. É a dor, momentaneamente, que faz isso. Então, é preciso despertar para a realidade que hoje nós estamos vivendo. É preciso acordar um pouco mais para o sentido do momento pelo qual estamos passando. É o momento de nos voltarmos para a família, um momento de nos voltarmos para as relações saudáveis, justamente com aqueles que pertencem ao nosso convívio direto e que normalmente são espíritos trazidos para a nossa relação
com os quais tínhamos algumas rusgas, algumas dificuldades de relacionamento, algumas pendências para serem solucionadas no campo da afetividade. Estamos também exercitando a capacidade de exercer o sacrifício, de exercer um grande esforço de renúncia, porque o lar é o ambiente das renúncias, onde é necessário aprender a perdoar, a desculpar pequenos tropeços, a valorizar mais aquele que está conosco no cotidiano, sofrendo as mesmas angústias e que por vezes esquecemos, nem notamos ele ali do nosso lado, uma pessoa tão significativa, e nós, atribulados demais com as coisas de menor significado que estão no mundo, esquecidos dos verdadeiros valores onde pesa o amor fundamental por aqueles que estão bem mais próximos de nós, que lutam junto conosco, que estão ali no leito de dor em que nos encontramos ou nos territórios da alegria dos quais participamos. São esses espíritos mais próximos de nós, essas pessoas mais significativas para nós, que agora a vida que é Deus nos convoca a direcionar o olhar. Voltar ao estado primitivo das coisas, onde a simplicidade, a caridade mais simples, mais comum, torna-se grandiosa e justamente a mais importante. Certa vez, os discípulos, caminhando por uma ruela ali de Cafarnaum, perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o maior no reino dos céus? E a resposta foi clara. Jesus tomou de um menino que passava e, trazendo-o para junto de si, disse: Se não vos fizerdes como este menino, não podereis alcançar o reino dos céus. Tendes que ser como crianças, porque somente assim, assemelhando-vos a elas, podereis alcançar o reino de Deus que está em vós. Isso quer dizer, a criança que ele quis dizer não era propriamente aquele menino, significa retomar o elemento primitivo da capacidade de viver, que é amar. Nós somos derivados do gene divino. Nós viemos da perfeição do Criador. Ao longo da nossa trajetória evolutiva, temos manchado essa página da nossa criação com as tintas do desequilíbrio. E agora, cabe-nos repintar, remodelar, reescrever toda a nossa história com base na fé e com base em uma nova atitude corajosa de conduzir a nossa vida através do otimismo, do trabalho e, sobretudo, da conquista, ou melhor, da reconquista dos relacionamentos básicos do afeto, para que, amando no ambiente do lar, aprendendo a amar ali, naquele reduto minúsculo onde estão as pessoas da nossa grande relação, de vínculos mais significativos, a partir daí, saiamos de novo de casa para amar a humanidade que está lá fora, porque até agora, na verdade, ainda o que temos conseguido é vivenciar
um padrão de gratificação com a humanidade que está lá fora, não sendo propriamente amor, e esquecendo o que é mais grave, as bases desse amor que estão dentro de casa e dentro de nós. É isso que o novo coronavírus veio fazer em âmbito espiritual. Então, concluindo, eu deixo a seguinte mensagem: não tenhamos medo, não tenhamos receio. Saibamos que, sendo espíritos, nada, absolutamente nada, pode deter a nossa marcha para o progresso espiritual, para a felicidade que é a grande fatalidade da vida última, é a felicidade. Tudo o mais, para atingi-la, depende de nós. Então que nós, juntos, caminheiros dessa existência, tendamos a despertar para a realidade que nos chama, a realidade de amar, a realidade de servir, a realidade até, se necessário, de sofrer, compreendendo que esse sofrimento tem um profundo significado. Ele é transitório, com vistas à felicidade eterna que teremos se soubermos passar por ele em clima de aceitação, resiliência e modificação das nossas atitudes para melhor amar. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Agradeço a oportunidade de refletir junto com vocês esse momento crucial pelo qual estamos passando e deixar aqui, é claro, essa mensagem de cunho psicológico num sentido profundo, num sentido, como diria Viktor Frankl, o fundador da psicologia do espírito, num sentido noético ou espiritual, de significado profundo, que é a nossa vida, porque a vida tem um sentido incondicional. Ela não pode ser malbaratada, e nós a estávamos malbaratando de alguma forma. Deus, percebendo isso, chamou-nos a atenção nesse momento para que acordemos em nome do amor. Muito obrigado e desejo muita paz a todos que aqui estão nos acompanhando até esse momento.